Vamos começar, como falamos, festa das trombetas, Yom Teruah ou Yom Teruah, dia do toque. É um dia especial. Eu vou trazer uma palavra bem rápida para que a gente entre num tempo de celebração, porque essa festa é uma festa que celebra, ok? Celebra o quê? A coroação do rei. Então, para a gente ter ideia, porque Deus separou um dia específico, né? Gênesis 1,14 vai dizer, Deus falando, Deus criou os luminares, sol, lua, para fazer separação entre dia e noite e para que eles trouxessem sinais e também para tempos determinados, ou estações, e para dias e anos. Então, isso é para você entender por que celebramos a festa no dia que tem que ser. Não pode ser amanhã, não pode ser ontem, não pode ser semana que vem, é no dia, ok? Um dos propósitos que o Eterno criou Sol e Lua foi para marcar as datas das festas fixas. Quando Deus criou o universo, Ele já pensou nas convocações para encontrar seu povo, no tempo determinado, em datas fixas. Então, antes de criar o ser humano, Yahvé já pensou nos tempos de convocar o ser humano para se apresentar diante dele, para nesse dia liberar algo do céu. Por isso, as festas são em um tempo determinado. Não são em qualquer dia, ou em qualquer mês, ou em qualquer momento. Tem que ser no tempo marcado, no tempo determinado. Então, algumas festas já se cumpriram. Os eventos aconteceram no tempo determinado por Yahvé. Amém. Então, algumas festas, no tempo que foi falado, ali se cumpriram. Ok? Então, por exemplo, as festas foram se cumprindo ao longo do tempo. Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa foi instituída antes do povo sair do Egito. E lá na frente, na Páscoa, o Cordeiro foi crucificado. Então a festa se cumpriu no tempo determinado. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou em primícias. Depois veio Shavuot, ou Pentecostes, foi a descida do Espírito Santo em Atos 2. Olha o que a Bíblia diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Foi no dia da festa. Foi naquele dia, naquele tempo determinado, naquele momento. Então, enquanto estava acontecendo a festa de Pentecostes, ou de Shavuot, o Espírito Santo desceu. Porque naquele dia, algo na eternidade já estava liberado. Mas tinha que ser naquele dia. Por isso a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos ou concordantemente no mesmo lugar. Então as pessoas estavam ali celebrando a festa que Deus falou que era para celebrar naquele tempo. E ao estarem celebrando o que Deus falou para celebrar naquele tempo, o fogo desceu, o Espírito se manifestou, algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Você estava ali celebrando no dia certo. Então isso nos leva à evidência de que nos dias que Yahvé marcou para as festas, houve um cumprimento profético. Em cada festa, algo se cumpriu. E Paulo vai dizer que as festas, está em Colossenses 2,17, que as festas, as luas novas, os dias de sábado, são sombras de coisas futuras. Então as festas têm um apontamento para o futuro, ok? Então as 3 festas de outono que estamos entrando hoje, trombetas, está em Levítico 23, também conhecida como Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, mas também essa festa é chamada de Yom Hadin, dia do juízo, dia de julgamento. Então, para que serve a festa das trombetas também? Além de eu estar celebrando uma nova estação, um novo tempo, essa festa vem para me lembrar que um dia vai ter julgamento. Eita! Isso. Um dia
a humanidade vai passar por um julgamento. Isso. Essa festa é para eu lembrar que eu vou ser... Vamos lá, deixa eu ler aqui Apocalipse 20. Eu não vou falar disso não, mas eu só quero ler o texto, né? Eu vou falar disso talvez um pouquinho no domingo, mas está aqui Apocalipse 20, só para você entender que vai ter julgamento. Verso 12. Vai dizer assim, ó. Verso 11. João vendo, olha só, João vendo. Em seguida, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E a terra e o céu fugiam da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras. Cada um sendo, João viu, cada um sendo julgado por aquilo que fez. Olha aí, trombeta é para isso. É para eu me lembrar que um dia vai ter julgamento. Ah, estou fazendo um monte de coisa, vai ficar por isso mesmo. Trombeta me traz a memória que eu vou ser julgado pelas obras que eu fiz. Ok? E aí vem o verso 13, olha só. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades, ou o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinham feito. Acha que está fazendo, e está tudo bem. Trombeta é para me lembrar que tem julgamento. É dia de celebração, mas é dia de memorial. É dia de eu saber que eu preciso entrar. Por isso que a gente, a partir de hoje, a gente entra em 10 dias de arrependimento, até Yom Kippur, que é o dia do veredito. Então, quando o livro abre para começar a rever as minhas obras, eu sei, eu me arrependo. Começo a entrar no arrependimento. É um tempo que Deus dá oportunidade para nós nos arrependermos. Trombeta é um alerta para dizer, ó, o rei está vindo, hein? Então vamos nos alinhar, vamos nos acertar para o dia do veredito? Uau! Então, vamos lá, pessoal. Yom Hadin, dia do juízo ou do julgamento. 10 dias após temos Yom Kippur, que é o dia do perdão, da expiação. Está tudo aqui registrado em Levítico. Depois vem tabernáculos, ok? 5 dias depois de Yom Kippur, vem tabernáculo. Mas vamos nos ater à festa das trombetas, que está em Levítico 23, 24, que é o que a gente está hoje. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, olha como é que o dia é específico, no primeiro dia do 7º mês, hoje, o 7º mês do calendário bíblico, ok? Vocês terão um descanso solene, memorial com toque de trombeta. É uma santa convocação. Então, hoje é um dia que Deus falou, convoca meu povo para estar num lugar aonde eu vou falar. Uau! Convoca meu povo ao toque da trombeta. Então, não temos mais detalhes dessa festa. O importante é que eu e você estamos aqui. Amém. Glória a Deus. O toque do chofar ou da trombeta vai trazer algo à minha memória. O toque do chofar vai me fazer lembrar de alguma coisa. Em que ocasiões o chofar era tocado em Israel e para que o chofar era tocado? Então, o chofar quando soava ou era tocado em Israel era para convocar, preparar para algum acontecimento, alguma reunião, uma santa convocação. Era tocado também para a guerra, dentre outras coisas, mas também quando um rei ia ser coroado. E aí aqui está, trombetas é uma festa de preparo, porque o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Trombetas é para me lembrar que eu tenho que estar preparado para ser arrebatado. Já parou para pensar nisso? Que para ser arrebatado eu tenho que estar preparado? Trombetas é para eu lembrar que a hora que soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Quem morreu fora de Cristo vai ficar lá, não vai ressuscitar. Isso. Quem morreu fora de Cristo fica. Os mortos em Cristo ressuscitam. Depois nós, os vivos, que estamos alinhados com Cristo, vamos ser transformados e arrebatados. Então, trombetas é para me lembrar que vai chegar um momento, a Bíblia vai dizer que é num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Piscou, acabou. Não vai dar tempo de me arrepender, não vai dar tempo de me consertar. Não, tocou a trombeta, num piscar de olhos, já era. Por isso, trombetas é para eu estar sempre lembrando que eu tenho que estar preparado todo dia. Isso. Eu tenho que estar preparado todo dia. Eu preciso viver o meu dia a dia como se a trombeta fosse soar e ele estivesse vindo me buscar. Não vai ter tempo, gente. Não vai haver tempo para conserto. Piscou, arrebatou. E se não foi arrebatado, eu não sei o que vai ser, não. Mas essa festa, o toque da trombeta nessa festa, é para eu me manter em alerta, que eu tenho que estar preparado todo dia. Porque a qualquer momento, por que eu estou dizendo todo dia? Porque Jesus volta todo dia. Isso. Que isso, pastor? Sim. Para quem morre, Jesus já voltou. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Você sabe se está vivo amanhã? Morreu, Jesus já voltou, irmão. Por isso eu preciso viver de maneira que tocou a trombeta, eu tenho que estar preparado. Ok? Trombetas é uma festa para anunciar e nos preparar para encontrar o rei, coroar o rei e reinar com o rei. Só vai reinar com o rei quem foi encontrar com ele nos ares. Guarda isso. Ah, vou reinar, sim. Vai reinar se encontrar. Uau! Preparo. Yom Teruah é para que anualmente estejamos nos preparando, nos alinhando para a vinda do Rei. Preparar a nossa vida, guarda isso, preparar a nação. É um tempo agora que entramos em 10 dias também para nos arrependermos pela nação. Um arrependimento nacional. Ok? Não vou falar disso agora. Para lembrarmos que não estamos à deriva, não estamos esperando o juízo, estamos esperando o estabelecimento do reino do nosso rei Yeshua, Jesus de Nazaré. Yom Teruah é também uma festa de celebração pela criação do homem, Rosh Hashanah. Nesse dia, Yahvé criou o homem para governar sobre a terra. O primeiro Adão perdeu o governo, mas o segundo Adão está vindo para assumir o governo. Adão perdeu, mas ele está vindo para dizer, eu vou governar a terra. E nós vamos governar com ele. A festa traz apontamento para algo novo, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Vamos anunciar que o rei vai voltar para ser coroado e assumir o reino. Vamos anunciar a coroação do rei dos reis, nosso rei Yeshua. Festa das trombetas é para não esquecermos que o rei está vindo. O toque do shofar é para preparar o povo, preparar a nação. Guarda isso. As nações precisam ser preparadas em arrependimento para a vinda desse rei. Por isso, após trombetas, temos um tempo de arrependimento até Yom Kippur, para que em tabernáculos o rei venha tabernacular conosco. Guarda o que eu vou falar. Eu entendo, isso sou eu, o meu entendimento, que não houve uma época, com tanta evidência
de que Yeshua está próximo de regressar. É isso aí. É isso. É desse jeito. Não houve uma época Não houve. com tanta evidência Isso. de que Yeshua está perto Sim. de voltar à Terra. Como essa época em que nós estamos vivendo. Mateus 24 vai nos falar disso. Vai falar guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto. Vai falar de nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão. E no final, Jesus fala assim: não passará essa geração sem que essas coisas tenham acontecido. Que geração é essa que Yeshua está falando? A geração que está vendo tudo isso acontecer. A última agora foi o Covid, a peste que veio. Peste, fome, terremoto, guerra, rumores de guerra. Nação se levantando contra a nação. Nações se juntando para ir contra Israel. Se você acompanhar a história, você vai ver que isso está acontecendo. As nações se juntando para ir contra Israel. Tudo isso, nunca houve uma geração que tivesse acompanhando tanta evidência de que Yeshua está muito próximo de regressar. Isso para nós é motivo de júbilo, de alegria. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então não podemos deixar de anunciar, de apregoar que Yeshua é o rei de toda a terra. Temos que tirar Yeshua de Roma e pregar Yeshua fora da religião, fora do sistema religioso. Afinal, foi o sistema religioso e os religiosos que colocaram Yeshua na cruz. Isso. O sistema religioso e os religiosos crucificaram Yeshua. E às vezes, hoje em dia, ainda tem religioso que está anulando o sacrifício que ele fez. Nossa missão é apregoar Yeshua e não uma religião. Não falo de religião, falo de Jesus. Eita! Infelizmente, fizeram de Deus uma religião. Isso. E Deus não é religião. Isso. E Deus não é religioso. Ele é o Senhor do universo. Aleluia. Então temos que pregar um Yeshua fora da religião. Eu não posso me preocupar em pregar para que pessoas venham para a minha igreja ou para a minha denominação. Minha preocupação e minha missão é anunciar uma mensagem que leve pessoas para o reino e não para uma religião, a denominação ou a minha instituição. Deus ama o mundo, Deus ama o cosmos, Deus ama o universo. E a nossa missão é restaurar a terra. Guarda isso. Romanos 8,19 vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza criada está aguardando com anseio. Leia isso depois na sua Bíblia. Se não diz isso, que a própria natureza criada está aguardando com anseio que os filhos se revelem. A própria natureza quer ser liberta do cativeiro em que ela foi posta. Então a nossa missão é resgatar a terra também. E Yahvé não quer destruir tudo, não quer destruir a terra. Tanto que ele vai fazer novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Ele quer preservar isso aqui, meu irmão. E Yahvé quer salvar o mundo, o cosmos, o universo. E quem ele vai usar para isso? Eu e você. Nossa missão, guarda isso, é preparar a terra, preparar o mundo para receber o rei. Nosso chamado é restaurar o que foi danificado e preparar a terra para receber o Mashiach. Atos 3, verso 21 vai dizer assim, ó: importa que os céus o retenham até a restauração de todas as coisas. Na versão católica está mais forte. Que o céu o receba até os tempos da restauração universal. Então, os céus ainda estão retendo ele, porque tem algo para nós restaurarmos aqui. Por que Yeshua não voltou? Porque nós temos que restaurar alguma coisa. Importa que os céus o retenham até a restauração de todas as coisas. E uma das coisas que eu digo para vocês que já foi restaurada, sabe o que foi? Israel voltando a ser nação. 1948, a Organização das Nações Unidas devolveu
as terras para Israel, acreditando que Israel ia morrer, porque só lhe deram o deserto. Mas algo que estava fora da normalidade começou a ser restaurado. A ONU fez Israel voltar a ser nação. Aí já começou a restauração. E agora o que estamos querendo restaurar? O que Paulo falou em Efésios 2, de 2 povos. Fez um. Essa é a missão. Vós que estáveis longe, foram aproximados pelo sangue, e de 2 povos fez um. Então, Israel é devolvido para sua terra, e o Mashiach fala assim: pelo meu sangue eu juntei judeus e gentios, fazendo um único povo. Então, uma das coisas que nós, como missão, precisamos restaurar é a união de judeus e gentios. Importa que os céus o retenham até a restauração de todas as coisas. Somos agentes da restauração do reino. Guarda isso. Ele veio para reinar na terra. Os profetas apregoavam isso, que nós vamos viver em uma terra restaurada. Isaías 11, de 1 a 12, depois você lê. O profeta anuncia como será a terra no reinado do Mashiach. Vai haver um reajuste da natureza. Isaías diz que o lobo vai habitar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o leão vai comer com o boi. Olha só, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e uma criança, um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Olha bem, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você já parou para pensar a mudança que teria na face da terra se a terra começasse a se encher do conhecimento do Senhor? Olha aí. Como a própria estrutura dos animais, o próprio instinto dos animais começa a mudar. Se a terra começar a ser cheia do conhecimento do Senhor, é o que ele diz aqui, o profeta fala: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Tudo que acontece de ruim e de mal na terra é falta de conhecimento do Senhor. Então nós fomos chamados para quê? Para mudar a terra, meu irmão. Preparar a terra para o Mashiach vir reinar. É isso que estamos celebrando hoje, anunciando um novo ano, um novo tempo, anunciando que temos um rei que vem para reinar e reinaremos com ele, com tudo novo, uma terra restaurada e sarada. Vamos celebrar a chegada desse novo tempo, desse novo ano, dessa nova estação. E para celebrar esse novo tempo, essa nova estação, esse novo ano, essa nova etapa da nossa vida, nós vamos ler aqui, ó. Presta atenção no que o salmista fala. Batam palmas ou celebrem todos os povos. Celebrem a Deus em alta voz ou com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o grande rei de toda a terra. Isso é um salmo que está entronizando o rei. É um salmo que está aclamando o rei. É um salmo que está reconhecendo o rei. Ele é o grande rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. E escolheu para nós uma terra como herança, a glória dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda
parte. Então, meu irmão, nosso chamado hoje aqui é, sabe o quê? Celebrar, bater palma, aclamar Ele, dizer: Tu és o Rei de toda a terra. Amém. Sobre um trono de justiça haverá um Rei. Ele voltará, governará as nações. Ele vai governar as nações. Um Rei de justiça. Eita, só tem uma maneira da injustiça ser combatida: entronizando o Rei de justiça. Aleluia. Então vamos entronizar o Rei de justiça. E como é que se entroniza o Rei? Como é que se estabelece a chegada de um Rei? A chegada de um Rei, como nós vimos, ela é anunciada pelo toque da trombeta. Então, meu irmão, então, quando você estiver ouvindo o toque da trombeta, você começa a aclamar, a exaltar, a celebrar, a entronizar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entronizado, Senhor, Rei de toda a terra, Rei do universo. Reina, Senhor, reina, reina, reina. Proclamamos e anunciamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão de Judá. Reina de eternidade. Sim, de eternidade a eternidade. Reina, Senhor, sobre Vitória. Reina sobre a Espanha. Reina sobre o Brasil. Reina sobre as nações. Nós reconhecemos e entronizamos o Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Reina, Senhor, reina, Senhor. Tu és Rei sobre a terra. Declaramos que és Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso. Pessoal, vamos aproveitar que vocês estão em pé. A gente vai passar para a segunda etapa agora, falando sobre trombetas. E agora a gente vai falar de Rosh Hashanah muito rápido, ok? Melhor sentar, senão vocês vão ficar... Daqui a pouco a gente levanta de novo. Quero que vocês entendam uma coisa. O mundo espiritual, ele se move por palavras e atos proféticos. O mundo espiritual, ele se move por palavras e atos proféticos, ok? Então, os decretos e bênçãos divinas estão em uma dimensão espiritual e permanecem ali em um estado potencial até que nós, seres humanos, realizemos um ato físico para concretizar e dar forma física a esses decretos. Isso significa que a transição do potencial para o real está conectada em geral aos atos físicos que fazemos. Você já vai entender. Isso era o que os profetas geralmente faziam. Um ato físico para materializar suas palavras. Okay? Quem vai lembrar de Eliseu, quando o moço estava cortando lá a árvore, a coisa do machado caiu dentro d'água, Eliseu falou: joga o cabo do machado que o machado vai flutuar. Quando ele jogou o cabo do machado, aquela peça de ferro veio para a superfície. Então, um ato físico
para dar vida a uma palavra profética, ok? Então, no livro de 2 Reis, nós vimos também o profeta Eliseu, mandou o rei Josias, depois você lá, se lê 2 Reis 13, ele pega o rei e fala, ó, você vai atirar a flecha contra os inimigos. Ele fala para o rei assim, bate com a flecha no chão. Aí o rei bate só 3 vezes. Aí ele fala, se você tivesse batido mais vezes, você teria derrotado completamente seus inimigos. Mas como só bateu 3 vezes, então um ato físico para determinar aquilo que a palavra está liberando para acontecer. Havia fome na terra. Vocês conhecem essa história da viúva de Sarepta. A mulher estava para morrer de fome, não tinha mais nada para comer. Aí o profeta chega. O que você tem aí? Só tem um punhado de azeite e um pouquinho de farinha. Aí o profeta fala assim, faz um bolo, mas primeiro coloca na minha mão. E você vai ver que o azeite da botija não se acabará, nem a farinha da panela também não vai faltar. Então, nesse ato profético, se materializou o sobrenatural. E por que eu estou falando isso? Porque em Rosh Hashanah nós temos uma saudação que quer dizer Shana Tová Umetuká, que é uma palavra que você libera, desejando para a pessoa um bom e doce ano, ou um ano doce e bom. E por que você deseja um ano doce e bom? Para que você e eu sejamos curados de toda a amargura. A doçura do mel, por isso que a gente vai colocar aqui alguns alimentos para você molhar no mel. A doçura do mel, profeticamente, está dizendo, você não vai ter amargura nesse ano. Você não vai sofrer amargura. É um tempo de toda a sua amargura também está sendo coberta pela doçura do mel. Então nós vamos declarar Shana Tová Umetuká, um bom e doce ano. Então nós vamos comer em um ato profético, vamos comer um pouco de semente de romã, porque a romã ela fala de abundância, tanto material quanto espiritual. E eu vou ficar rico, meu irmão. Nós estamos fazendo um ato profético, dizendo para você que a sua vida vai prosperar. Tanto espiritualmente, quanto espiritualmente e materialmente, ok? Material e espiritual. Comer maçã vermelha molhada no mel aponta para o nosso desejo de termos um ano bom e doce, livres de toda amargura. Quem sofreu amargura no decorrer desse ano? Quem teve dias amargos? Quem ouviu palavras amargas? É isso? Quem foi ofendido, machucado, danificado nas suas emoções? Então é um tempo para você profeticamente estar sendo curado de toda a amargura. Tudo aquilo que te trouxe tristeza, dissabor, tudo aquilo que tentou roubar a sua alegria. Teve momentos que tentaram roubar a sua alegria? Então, esse é um tempo onde, nesse ato profético, você vai estar comendo a maçã molhada no mel, e quando você estiver comendo, você vai estar declarando, eu não vou ter amargura nesse ano. E quem estiver perto de você pode te abençoar, dizendo também, tenha um ano bom e doce. Imagina, você ouvir assim do fundo do coração de quem está perto de você, tenha um ano bom, meu irmão. Olha como é que você está comendo. Tenha um ano bom e doce, sem amargura, sem tristeza, sem decepção. É isso que nós vamos fazer agora, tá? E antes da gente começar a comer, vamos nos colocar de pé. E você, como boca de Deus, com boca profética, você pode começar a declarar para quem está perto de você, você pode se movimentar e começar a declarar um bom e doce ano. Tenha um bom e doce ano.